Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar as nossas aulas de astronomia, tá certo? Na primeira aula eu falei para vocês aí um pouco dos astrônomos da antiguidade, como é que eles pensavam e tudo mais. E eu parei falando exatamente aí do Kepler, né? Johannes Kepler. O Kepler, gente, ele pegou aí as observações do Tycho Brahe, né? E ele melhorou os estudos do Nicolau Copérnico, tá certo? Então, com isso, ele criou aí 3 leis. Primeira lei, a lei das órbitas, tá, gente? Uma lei assim que eu cheguei até a comentar com vocês na outra aula. Ele falou o seguinte: todos os planetas, inclusive a Terra, giram em torno do Sol em órbitas elípticas. Em cada uma dessas órbitas, o Sol ocupa um dos focos da elipse. Então, por exemplo, né, gente, nós temos aqui o Sol, nós temos aqui, por exemplo, o planeta Terra, ele vai fazer esse movimento. No caso do planeta Terra, tá, gente, a trajetória é praticamente circular, tá? Nós temos esse ponto A, quando nós estamos próximo do Sol, nós chamamos ele de periélio. E o ponto mais distante, nós chamamos de afélio. Tá? Pessoal, no caso, essa distância aqui, vamos pensar aqui que é o planeta Terra, tá, gente? Essa distância do periélio, quando a Terra está passando por essa posição, né, aqui no ponto a distância dessa posição até o Sol é de aproximadamente 147 milhões de quilômetros. E quando o Sol está passando pelo afélio, essa distância é de aproximadamente 152 milhões de quilômetros. Tá certo? Então, se vocês perceberem, né, gente, aqui tá falando de um planeta do sistema solar, tá, gente? Um planeta qualquer. Mas se eu falar exclusivamente aí da Terra, eu teria essa distância 147 e essa distância aqui 152. Então vocês podem perceber, tá, gente, que o Sol, apesar de ser tratado como uma trajetória elíptica, porque as distâncias não são iguais, mas o Sol ele estaria bem mais próximo aqui, ó, da região central da elipse, no caso da trajetória da Terra, tá certo? Então a gente pode considerar, a grosso modo, aí, uma trajetória circular, uma distância média de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Bom, como aqui nesse ponto nós temos uma proximidade maior, então eu teria aí uma força de atração maior do Sol com o planeta nesse ponto do que nesse ponto aqui que está mais distante, tá certo? Mas enfim, daqui a pouco eu comento um pouco mais a respeito disso. Pessoal, nós temos alguns elementos da elipse que é interessante a gente entender, tá? Por exemplo, nós temos essa distância entre os focos, tá? A metade dessa distância eu vou representar de C. Então, C vai ser essa distância aqui, ó. Tá? Ele seria a metade da distância entre os focos. Aqui, pessoal, nós temos o que nós chamamos aí de semi-eixo. Então, aqui eu tenho o semi-eixo menor, tá? Eu estou representando aqui pela letra B. E aqui eu tenho o semi-eixo maior. Daqui até aqui, ó. Esse daqui é o semi-eixo maior que eu estou representando aí pela letra A. Esse mesmo semi-eixo aqui, tá, gente, ó, que vale A, eu vou representar aqui, ó. Certo? Esse mesmo semi-eixo aí. Tá ok?
Então, são alguns elementos aí da elipse que nós falamos, tá? Tem um elemento muito importante que a gente chama excentricidade da elipse. A excentricidade da elipse, que a gente representa pela letra E, ela vai ser a razão entre a metade da distância entre os focos. Então, ó, metade da distância entre os focos vai ser exatamente aí o C, dividido, pessoal, ó, o semi-eixo maior. Qual que é o semi-eixo maior aqui? Ó? É o A, tá certo? Então, esse valor, tá, gente, sempre vai dar aí um valor menor do que 1. E aí, o que a gente pode concluir com relação a isso, tá? Se o E for próximo de 1, essa elipse ela é mais alongada, tá? Se o E for próximo de 0, essa elipse ela se aproxima mais de uma circunferência aí, tá certo? Então, ó, no caso da Terra, só para vocês terem aí uma comparação, a excentricidade da elipse que a Terra forma, ela dá 0,017. Ou seja, pessoal, muito próximo de zero, tá? Então a trajetória da Terra é muito próximo de uma circunferência. Eu não posso falar, obviamente, que é uma circunferência, porque as distâncias aqui não são iguais, mas ela se aproxima bastante aí de uma trajetória circular aí, tá bom? Se vocês pegarem, por exemplo, a excentricidade de Mercúrio, dá 0,206. Então, ou seja, bem maior do que a excentricidade da Terra, tá? Então, a elipse de Mercúrio, tá, gente? Ela é mais achatadinha, assim, vamos dizer dessa maneira, tá bom? Então, ó, excentricidade, tá? E essas teorias aí de elipse, vocês também verão aí em matemática. Bom, pessoal, aqui, esse desenho ele foi feito aí numa escala, para vocês terem uma ideia em termos de distância dos planetas. Então você sabe que a distância da Terra ao Sol é uma distância gigantesca. Ó. Olha só como é que está sendo representado aqui, gente. Ó. Praticamente aqui, ó, colado com o Sol. Ó. Mercúrio, Vênus, tá bem próximo aí do Sol. Né? Marte um pouquinho mais afastado. Agora, quando nós vamos falar dos outros planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, olha a distância que eles se encontram aí do Sol, tá, gente? Então, esses planetas nós chamamos de... nós falamos que tem um imenso vazio, tá, gente? Nós temos aí um imenso vazio no universo, tá? E olha que o nosso sistema solar, gente, ele ainda não é algo assim muito vazio em termos de universo. E vejam só a distância que nós temos aqui, ó, entre esses corpos celestes, tá, gente? São distâncias aí enormes. Nós temos aqui o cinturão de asteroides aqui, tá, gente, ó, que fica aí entre Marte e Júpiter, né? Então, depois disso, nós temos muito espaço, tá, gente? E pouco ocupado, tá? Então nós falamos aí que o nosso universo é muito vazio. Agora, isso daqui nós estamos falando do sistema solar. Agora, depois do nosso sistema solar, nós temos a estrela mais próxima da gente, seria a Alfa Centauro, que eu até já comentei com vocês. A estrela Alfa Centauro, pessoal, ela tem uma distância 250 mil vezes mais distante do que o Sol está para a gente. Então, o que significa isso? A luz do Sol demora 8 minutos para chegar até a Terra.
a luz dessa estrela Alfa Centauro, né, que é a outra estrela mais próxima da gente, demora 4 anos para chegar até aqui. Então vamos dizer, você tem um vazio gigantesco aí entre o sistema solar aí até essa estrela, tá? Por isso que eles falam que apesar do sistema solar já ter muito espaço vazio, nós temos muito espaço vazio quando a gente pensa em termos de universo aí, tá bom? Bom, continuando aí, pessoal. Falando agora da segunda lei de Kepler. Segunda lei é a lei das áreas. O Kepler, ele disse o seguinte, que se eu considerar áreas iguais, ó, quando eu falo áreas iguais, tá, gente? Vamos dizer aqui que nós temos o planeta Terra fazendo a trajetória, e se ele varrer áreas iguais, tá? Então, por exemplo, se essa área que ele varreu durante um determinado período for igual a essa área aqui, ó, então o tempo que ele gastou para sair daqui e vir até aqui é exatamente o mesmo tempo que ele gastou para sair daqui e vir até aqui. Gente, ó, se os tempos são iguais e aqui eu tenho uma distância muito maior do que essa distância aqui, então indica que o planeta ele não tem a mesma velocidade ao longo da sua trajetória. Então, quando ele está próximo do Sol, ele vai ter uma velocidade maior, e quando ele está mais distante, ele vai ter uma velocidade menor. Tá? Então, eu poderia falar, ó, como ele, no mesmo tempo, ele percorreu uma distância maior do que essa, então eu posso garantir que a velocidade para percorrer essa distância 1 é maior do que a velocidade para percorrer essa distância 2. Então nós falamos, tá, gente, que no periélio aqui nós temos a velocidade máxima, tá? É a velocidade máxima. Aqui no afélio nós vamos ter a velocidade mínima. Tá certo? Ficou meio pequenininho aí, tá, gente? Vou escrever melhor aqui para vocês, ó. Então aqui a velocidade mínima e aqui a velocidade máxima. Tá certo? E aí o que acontece, tá, gente? Se a velocidade aqui é máxima e ele está indo para a velocidade mínima, então quer dizer que a velocidade está diminuindo ao longo desse trajeto aqui, ó. Se a velocidade está diminuindo, então nós temos um movimento retardado. E aí da mínima para a máxima, a velocidade está aumentando. Então nós temos aí um movimento acelerado, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá, gente, de diferença, como eu falei para vocês, a Terra, ela aproxima bastante aí de uma circunferência, de um movimento circular, tá? Então a velocidade não varia muito, mas mesmo assim nós temos diferenças, tá? Então a velocidade aqui no periélio, ela tem aproximadamente 30,3 quilômetros por segundo. E a velocidade aqui no afélio, que é a velocidade mínima possível, né? 29,3 quilômetros por segundo. Então, aquilo lá que eu falei para vocês, tá, gente? A velocidade não é tão diferente assim, porque o movimento da Terra é praticamente circular aí, tá bom? Pessoal, terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Então, ó, nós vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos aí o periélio, nós temos aqui o afélio, nós temos essas distâncias, tá? Ó, é o raio do periélio, raio do afélio, e aqui o valor do R, né? Um raio, vamos dizer aí, um raio médio, tá ok?
Então vamos dizer, quando você tem aqui esses dois raios, você pode até calcular aí um raio médio, fazendo aí uma média desses valores, tá? O raio do periélio, o raio do afélio, e você calcula um raio médio. Você poderia fazer assim, ó, que seria esse R aqui, ó. Você somar o raio do periélio mais o raio do afélio e dividir por 2. Você vai fazer uma média dos dois valores aí, tá bom? Então, ó, nós temos aqui valores de alguns raios médios aqui, ó, de alguns planetas aí. Então, por exemplo, tá, gente, ó, Mercúrio, a distância média de 0,58 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Vênus, Terra, tá? Percebam aí que, lógico, né, gente, está aumentando a distância em relação ao Sol, tá? Consequentemente, tá, gente? Quanto mais distante eles estão, mais tempo eles vão demorar para dar uma volta em torno do Sol. Que vocês já viram aí que é o período. O que é o período, pessoal? É o tempo que demora para dar uma volta completa aí em torno do Sol. Nós estamos considerando, tá, gente, ó, período da Terra, 1 ano. É o que nós conhecemos aí como o nosso ano, né? Ó. É o tempo que ele demora para dar uma volta aí em torno do Sol. Marte, 1,88 anos demora para dar a volta. Júpiter, 11,86, tá? Netuno, 164 anos, tá? 165 arredondando aí, né? 165 anos para dar uma volta completa. O Kepler, ele percebeu o seguinte, que se eu pegar o valor desse período ao quadrado, vai ser igual ao valor do raio, tá? Que é a distância média até o Sol, ao cubo. Então, ó, se eu pegar essa razão aqui, gente, ela é uma constante. Então, ou seja, se eu pegar o período da Terra ao quadrado com a distância da Terra ao Sol ao cubo dividido, vai ser igual ao período de Marte ao quadrado dividido pela distância de Marte ao Sol ao cubo. Tá certo? Então, ou seja, essa razão aqui, ó, ela sempre será constante. Tá ok? Independente do planeta que você pegue. E, inclusive, tá, gente, isso daí serve também para a Lua. A Lua, ela faz uma órbita, né, em torno da Terra. Então, eu tenho que pegar a distância da Terra à Lua e aplicar também nessa fórmula aí, ó. Tá bom? Bom. Só mais uma coisinha aqui, tá, gente? Isso daqui vocês já devem ter visto em ciência, mas só recordando com vocês, nós temos os planetas telúricos, que são os planetas que se assemelham com a Terra, tá? Ou seja, são planetas maciços, vamos dizer, né? Feito de material pesado. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são os planetas telúricos. E aqui, gente, nós temos os planetas gasosos, tá? Que nós chamamos aí também de planetas jovianos, porque eles se parecem com Júpiter, tá? Ou seja, são feitos aí de gases, tá ok? Pessoal, exemplos aí para vocês, tá? Considerando a distância Terra ao Sol como uma unidade, as tabelas a seguir apresentam as distâncias de 8 planetas até o Sol. Então tá aí, gente, ó. Nós estamos considerando a distância da Terra ao Sol como uma unidade, tá? A gente pode dizer uma unidade astronômica. Então, se a distância da Terra ao Sol vale 1, distância de Vênus ao Sol vale 0,72 e assim por diante, tá? Se a luz do Sol gasta cerca de 500 segundos para chegar até a Terra, quanto tempo ela gastará para chegar ao planeta Netuno? Pessoal, o planeta Netuno está numa distância 30 vezes maior, tá? Então, vai levar 30 vezes aí mais tempo,
tá certo? Vocês poderiam até fazer uma regra de 3, colocar aí o tempo com a distância. Então, ó, a Terra, que tem uma distância 1, demora 500 segundos. Netuno, que tem uma distância 30, vai demorar X segundos aí, tá certo? Quanto maior a distância, mais tempo vai demorar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, é só fazer aí 30 vezes 500. Então, esse tempo vai dar aí 15.000 segundos para chegar a luz do Sol lá no planeta Netuno. Isso daqui vocês teriam que transformar, tá, gente? Você fala 15.000 segundos, fica meio difícil da gente compreender. Vocês poderiam até fazer uma regrinha de 3 novamente para transformar isso daí em horas, tá? 15.000 segundos vai dar aí aproximadamente 4 horas e 10 minutos. Tá? Então, a luz do Sol demora aproximadamente 8 minutos para chegar até aqui, ó. Ela vai demorar 4 horas e 10 minutos para chegar até Netuno. Tá? Então aí já dá para a gente perceber essa relação aí de distância, né, gente? 30 vezes mais distante do que a Terra. Pessoal, letra B. Se o desenho for feito em uma escala na qual a distância Terra-Sol corresponde a 1 metro, qual será o diâmetro do Sol em milímetros nesse desenho? O diâmetro do Sol é cerca de 1,4 milhões de quilômetros e a distância da Terra ao Sol, 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Pessoal, mais uma vez, dá para a gente fazer aí como se fosse uma regra de 3, tá? Então eu estou considerando essa distância Terra-Sol como 1 metro. Tá? Então eu vou considerar que essa distância aqui é equivalente aí, ó, a 1 metro. E essa distância aqui, o diâmetro do Sol? 1,4 milhão, né, gente? Então, ó, milhão é 10 a sexta. Quanto que valeria aí? Certo? Faz também aí uma regra de 3. Então vai ficar x é igual a 1,4 vezes 10 a sexta, dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 8. Essa divisão, pessoal, vai dar aproximadamente aí 0,93 vezes 10 elevado a menos 2. Pessoal, 10 elevado a menos 2 é os centésimos, né? É o Czinho. Então seria a mesma coisa que 0,93 centímetros. Como ele quer saber em milímetros, 9,3 milímetros seria o diâmetro do Sol. Tá? Então, ou seja, pessoal, se eu correspondência fizesse uma relação, tá, gente? Que a distância entre os meus dedos aqui vale 1 metro, tá? O Solzinho teria apenas 1 centímetro, vamos dizer, né, gente? 9,3 milímetros, 1 centímetro de diâmetro, tá? Só para você ter uma ideia entre comparação entre essas distâncias aí. Às vezes a gente não tem muita ideia assim de distâncias entre corpos aí, tá? Pessoal, e para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vou fazer mais esse exercício aqui, ó. Na figura a seguir, temos a representação de uma estação orbital A que gravita em órbita circular de raio R e geoestacionária, ou seja, tá? Período de 1 dia. Então, ou seja, esse corpo demora 1 dia para dar uma volta aqui, ó. Tá ok? Um pacote é lançado de A para outra estação B, situada em outra órbita circular, mas de raio 3R. Então, ó, o B
tem uma outra estação girando, só que ela gira num raio de 3R, tá? A órbita do pacote é chamada de órbita de transferência. A posição de lançamento é no ponto C. Então, ou seja, gente, ó, aqui no ponto C, essa estação vai liberar um pacote com uma certa velocidade. Esse pacote ele vai fazer essa trajetória aqui, ó. Tá certo? E aí, pessoal, esse ponto C ele é conveniente para que o pacote seja recolhido no ponto M da órbita de B. O centro do planeta e os pontos M e C estão alinhados, ó. Então aqui são pontos colineares aí, tá bom? Pessoal, então ele vai liberar o pacote aqui, ele continua girando, tá, gente? O pacote ele vai sair daqui, ele vai fazer essa órbita e vai chegar aqui à estação no ponto M. Aqui no ponto M, a estação B aqui vai recolher esse pacote aí. Então a pergunta é, após quantos dias depois de lançado o pacote será recolhido no ponto M? Pessoal, primeiro eu tenho que fazer aquele negócio do raio médio. Tá? Então, ó, raio médio. O raio de A, que aqui é uma elipse, né, gente? Então tem que calcular o raio dessa trajetória aqui, ó, um raio médio. Então, ó, o raio menor vale R e o raio maior vale 3R. Então, ó, R mais 3Rs dividido por 2 vai dar 2R aí o raio médio. Tá certo? Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aí uma relação de tempo aí, tá? Do pacote e do A, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Tempo ao quadrado, raio ao cubo. Isso daqui eu estou trabalhando, tá, gente, pro A, certo? E aí eu vou fazer para o pacote, tá? Ó. Então, tempo ao quadrado. O raio do pacote, né, gente, é esse raio médio aqui, ó, 2R. Então vai ficar 2R ao cubo. Certo? E aí, pessoal, como eles falam que o período aqui do R é de um dia, então, ó, o tempo vai ser 1. Isso aqui não vai mudar, né, gente? Eu vou deixar R ao cubo mesmo. Esse daqui é o que eu estou querendo descobrir. Quanto tempo vai demorar. O período para o pacote, tá? Calculando aqui vai dar 2 ao cubo dá 8. R ao cubo. Esse R ao cubo, gente, nós podemos cancelar, ó. Ele aparece aqui dos dois lados, né? Então eu teria que t ao quadrado seria igual a 8. Eu teria que tirar a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 dá 2 raiz de 2. Aqui, pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque isso aqui não é resposta, tá? O que é período? Não é o tempo para dar uma volta completa? Não é isso? Agora, se o pacote ele foi lançado aqui, até ele chegar aqui, é meia volta, tá, gente? Então ele vai gastar a metade desse tempo. Então o tempo que ele vai gastar para fazer essa trajetória aqui, ó, é a metade disso. Então vou dividir 2 raiz de 2 por 2, tá? Então o tempo seria raiz de 2 dia. Tá, vou falar dia, tá, gente? Porque não vai chegar a 2 dias aí, né? Raiz de 2 dá 1,4, né? Então seria aí 1,4 dia, tá bom? E por último, pessoal, qual é a excentricidade da órbita do pacote?
Pessoal, excentricidade, eu mostrei para vocês, é o valor do C sobre A, não é isso? O que é o C, pessoal? O C seria essa medida aqui, ó. Tá? Como eu estou trabalhando um raio médio 2R, certo? Então a distância, vamos colocar aqui no desenho aqui para ficar mais fácil de entender, tá, gente? Ó, aqui vale R, aqui vale 3R, tá? Então, se eu for considerar o outro foco, eu teria aqui que a distância entre os focos, ó, vale 2R. O que é o C? É a metade dessa distância. Então, ó, o C vai ser R. E o A, pessoal? O que seria o A? O A é o tamanho do semi-eixo maior. O semi-eixo maior seria daqui até aqui, ó. Então, 2R. Tá? Cancela o R. Então, a excentricidade aí, ó, dessa elipse vai ser meio. Certo, pessoal? Bom, turminha, por hoje é só, tá? Apesar de eu ter feito aqui exercícios aqui com cálculos, tá, gente? Essa matéria ela é uma matéria, assim, bastante teórica, tá? Em vestibular, em questões assim do Enem, eles priorizam até as questões teóricas do que as questões com cálculos, tá? Mas, enfim, se tiver as questões com cálculo, a ideia é exatamente essa daí. Tá certo, pessoal? Bons estudos para vocês, gente. Até a nossa próxima aula aí. Tchau, tchau.